Olá, seja muito bem-vindo a mais esta visão quinzenal global macroeconômica, dia 16 de janeiro de 2024, se bem que ela está indo ao ar no dia seguinte, dia 17, por alguns probleminhas técnicos que tivemos, mas conseguiremos fazer a visão mesmo assim. Vamos lá, vamos mudar aqui. Opa, mudei cedo demais, de praxe, né? Às vezes eu erro os controles aqui. Esses são os ativos que abordaremos como é o costume, tá? Vamos passar então para o primeiro gráfico, tá? E que é o de juros longos americanos. O que a gente tem visto, lembre-se da visão mensal, né, que foi postada alguns dias atrás, o juros estava em queda, porém fazendo uma correção. Aqui a gente pode perceber que ele está passando num cenário um pouco menor por uma lateralidade. Tá? Ou seja, há um momento realmente de dúvida no mercado sobre que direção seguir. Tá? A gente tem aqui a mordida do crocodilo. Tá bem esquisita, né? Claro, quando tá tudo apertadinho assim, né, tudo juntinho, não tem muito o que dizer, né? Ou seja, é um momento para se ficar observando, ficar de fora e observando, certo? A mordida aqui tá estranha, tá tudo embolado aqui, não dá para se definir qualquer coisa que seja minimamente confiável. O Maximus, por outro lado, ele está com um índice de deslocamento bem forte para baixo, né, menos 72, e ainda não passou de fato, né, ele está quase passando aqui, está na iminência de virar para o campo negativo. Tá, então ele está fraco, olha só, ele tem pouca expressividade, né, não chegou nem no 38,2, né, de Fibonacci. Então ele está realmente caindo e a gente diria o seguinte, em termos de juros, não dá para dizer muito, é melhor, né, para quem opera juros, ficar de fora nesse momento. Ok? Vamos lá, S&P, o índice que consideramos o mais importante da Bolsa de Valores americana, lateral, totalmente lateral, compasso de espera. A mordida do crocodilo ainda indica alta, mas bastante lateralidade, ó, as linhas estão bem paralelas, né, então não dá para se confiar em muita coisa neste momento do que está aqui. O Maximus também, olha, bem horizontal, tá? Bem horizontal. Um índice de deslocamento menos 76, indicando força para baixo. Mesmo assim, ele está lateral. Então, não dá para se dizer que vai existir efetivamente um movimento de baixa, apesar desse candle aqui ter uma certa força, mas não muita. Tá? Ele pode sim continuar caindo. É o mais provável, inclusive. Tá? Mas eu diria o seguinte, neste momento aqui, é melhor ficar de fora observando. Tá numa lateralidade que não inspira confiança para um movimento. Certo? Vamos ver como é que está o Nasdaq. Mesma coisa. Mesma coisa, comportamento muito parecido. Tá? O índice de deslocamento um pouco menor, menos 60, mas ainda assim indicando para baixo. Eu diria o seguinte, o momento é de ficar de fora. Tá? E observa. Vai observando. Em algum momento ele rompe. Certo? Dow Jones, um índice importantíssimo também da Bolsa de Valores, olha a lateralidade mais prolongada. Está mostrando realmente uma economia parada. Certo? O Dow Jones ele reflete muito os movimentos econômicos americanos, né, pela natureza dele, pela forma como ele é constituído. Ele está com mais força de baixa, tá? Tanto que surgiu um candle de baixa aqui, ó. Mas é muita lateralidade. Tá? O ideal é não fazer nada nesse momento. Tá? É só observar. Ok? Depois a gente tem aqui o Russell. Lateral também. Lateral para baixa. O Russell tem um pouco mais de cara de baixa. Mas está bem lateral também. Lateral com um pouco de queda. Tá? Eu diria o seguinte, cuidado. Todo cuidado neste momento. Ok? Depois a gente tem aqui os juros de 10 anos. Europeus, né? Alemães. Lateral. Nossa, hoje tá feia a coisa, né? Tá feia a coisa. Com um indício de baixa. Tá? Mas o indício de baixa, do jeito que está aqui, vindo de um mercado lateralizado, não é suficiente para que nós acreditemos numa probabilidade significativa para entrar na operação. Então o melhor, por enquanto, minha opinião, é ficar de fora.
certo? DAX, que é o índice das ações alemãs e um proxy muito bom, né, uma referência muito boa para as ações europeias de uma maneira geral. Ele está com um pouco mais de cara de baixo, tá? Um índice de deslocamento 95, negativo. O máximo já está para baixo, né? Fraquinho ainda, mas já está para baixo. Mas tem aqui dois candles mais expressivos de baixa. Então ele de fato pode iniciar aí um movimento de baixa, tá? E eu preferiria ficar de fora nesse momento, tá? Mas ele está próximo de uma ruptura aqui, ó, de um mínimo recente. Tem maior potencial de baixa, mas está muito. Olha aqui a mordida do crocodilo, a boca do crocodilo está fechada, tá? E eu ficaria de fora, mesmo que ele rompa. Ele muito provavelmente vai fazer, configurar uma falsa ruptura, voltar a testar alguma das linhas base do crocodilo, e aí sim engrenar um movimento de baixo. Eu entraria nesse segundo momento. Tá? E aqui não dá para dizer nada com muita confiança. Certo? As ações europeias, o índice Eurostoxx 50, parecido com o DAX, vindo aí de um movimento lateral, né, engrenando numa baixa. Certo? Engrenando aqui, começando a engrenar uma baixa. Mas crocodilo fechado, mordida do crocodilo, boca fechada no morde, né? Máximos fraquinho, índice de deslocamento menos 68, mas não inspira confiança. Tá? Realmente não inspira confiança. Depois eu tenho aqui ouro, uma commodity muito importante, né? E o que a gente vê aqui, lateralizado, ela está fazendo alguns movimentos fortuitos, né, bruscos, aqui, mas depois de lateralidades. Isso daqui não tem como prever. Tá? É alguma coisa que acontece que motiva esse tipo de movimentação. A mordida do crocodilo está mais para alta, mas não inspira confiança suficiente. O próprio crocodilo está começando um movimento de alta, mas vejam que aqui recentemente ele teve uma configuração de baixa e não aconteceu quase nada. Né? O Maximus está calminho, índice de deslocamento muito baixo, eu diria o seguinte, fica de fora. Não dá para operar esse ativo nesse momento. Aliás, não dá para operar quase nada que a gente está vendo aqui, né? Euro-dólar lateral. Poxa vida. Puramente lateral. Tá? Crocodilo de boca fechada, mordida de crocodilo obviamente não tem. Maximus muito fraco, apesar do índice de deslocamento de menos 100, né, o que indica uma valorização do dólar, uma queda do euro. Né, até tem esse candle aqui mais expressivo de baixo. Tentando aqui romper os mínimos recentes, tem um mínimo aqui também, ó, se romper ele pode realmente engrenar no movimento de baixo, mas não inspira confiança. Lamento, tá? Lamento que esteja ruim assim. Libra, olha, a Libra, o movimento contrário ao euro, tá aí começando a querer engrenar. Olha que aqui quase faz um M, na verdade um W, né? Um M invertido, ou W. Ele começa a tomar força, tá num doji. A mordida do crocodilo ainda muito fraquinha, o Maximus muito fraquinho. O crocodilo ainda não tomou forma. Eu diria o seguinte, é melhor ficar de fora, mas ele parece que está tomando uma configuração de alta, de valorização da Libra. Mas ainda não é uma configuração que inspire movimento, de fato. Depois a gente tem aqui dólar franco suíço, em queda forte, né? Ou seja, valorização do franco, que é desvalorização do dólar, certo? Aqui é invertido. Aqui é o dólar sobre o franco suíço, então é invertido. O crocodilo indica baixa, a mordida do crocodilo indica baixa, o Maximus não tem muita força, mas indica baixa. O índice de deslocamento está positivo, 20%, ou seja, ele está passando por uma tendência de correção, uma força de correção. Não deve subir muito, olha, percebam que ele ficou mais ou menos com um topo no respingo, eventualmente chega no próximo da boca. Tá? Então qualquer espichadinha para cima aqui
pode inspirar um movimento, uma operação curta de venda. Não uma operação longa, porque olha quanto ele já caiu. Em algum momento ele vai passar por uma correção mais profunda. Então eu esperaria uma correção mais profunda para poder realmente entrar vendido mais carregado. Mas essas pequenas correções que ele faz, depois ele faz um movimento de baixo que dá para ganhar um dinheirinho bom. Tá certo? Depois aqui dólar e ien. O ien tem se valorizado, né, frente ao dólar. O movimento de queda indica a valorização do ien. Esses testes que ele tem feito aqui na mandíbula são bem interessantes, tá? Para fazer uma entrada vendida, entrada descoberta. O crocodilo já alinhou para um novo movimento de baixa. A mordida do crocodilo ainda não totalmente. O Maximus está sem força, mas está com índice ainda positivo, né? DI de 65%. Eu diria que ele deve subir mais um pouco, e quando estiver mais próximo aqui dos dentes ou da mandíbula, daria para entrar vendido, para uma operação de relativo curto prazo. Tá? Pode ser swing, ou seja, mais de um dia, mas relativamente curto prazo. Dólar yuan. Olha, o yuan tem desvalorizado um pouquinho em relação ao dólar. O crocodilo começa a tomar um formato de alta. A mordida do crocodilo não totalmente ainda, mas está tomando uma configuração de alta. O Maximus tomando uma configuração de alta também. O índice de deslocamento 54 ou 64. Estou enxergando direito aqui. 54. Minha tela acho que está meio estranha. Enfim. Ainda não é um movimento. Tá? Eu acho que ele deve ainda passar por correções. A Bollinger já está bem contraído. Tá? Ele deve continuar um pouco mais lateral, mas ele deve depois passar por um movimento mais explosivo de alta, como aconteceu aqui na baixa. Tá? Então eu diria que ficando-se atento aqui dá para se aproveitar para ganhar um bom dinheiro no movimento de alta aí. Ok? A commodity que eu considero mais importante, que é o petróleo, tem andado numa faixa lateral, tá? Ruinzinha, certo? Mordida do crocodilo não indica grandes coisas. Maximus ainda está no campo positivo, mas está caindo e com índice de deslocamento negativo. O crocodilo está virando, ou seja, pode ser ainda um efeito desse movimento de baixa, mas é um movimento muito ruim. Tá? Aqui só está dando para ganhar dinheiro com movimentos muito curtos, muito rápidos, eventualmente no day trade, ou de um dia para o outro, talvez no máximo 3 dias de operação. Tá? Não está muito bacana para se ganhar dinheiro, não. O mercado inteiro está bem paradão. Então eu diria o seguinte: tem cara de que ele vai cair de novo, mas não dá para, na configuração que está aqui, ter uma certeza probabilística mínima para se entrar vendido. Então eu ficaria de fora. Ok? Bom, mercadinho enjoado, né? Nessa quinzena aí. Realmente não dá para se fazer muita coisa num período mais curto. Tá? Eu diria que na grande maioria aqui seria ficar de fora. Eu ficaria de fora de todas. Tá? Eu continuo fazendo day trade, tá ruim mesmo. Tá? O mercado tá parado, tá travado. Né? Ou seja, são operações de day trading que leva bem mais tempo do que o habitual. Certo? E com um risco mais elevado. Então tem que diminuir a mão, né? Diminuir o lote. Porque não dá para ficar correndo risco desnecessariamente. Ok? Então fica aí atento, cuidado. Atento ou atenta, né? Cuidado, muito cuidado. E nos vemos nessa publicação aqui daqui a 15 dias, dia 30 de janeiro. Ok? Obrigado, um abraço a todos. Até mais.